Oi gente, meu nome é Inês e hoje eu vim falar pra vocês uma coisa muito importante, mas também muito difícil a se fazer, que é perdoar. E pra falar sobre perdão, a gente vai lá na nossa Bíblia e abre em Mateus 18, do 21 ao 22, que fala o seguinte: Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Eu digo a você, não até 7, mas até 70 vezes 7. Aqui nessa passagem, a gente tem que olhar o posicionamento de Pedro. Após ele se questionar quantas vezes ele tem que perdoar uma pessoa que pecou contra ele propõe um número, que é 7 vezes. Quando ele falou 7 vezes, ele queria mostrar um ato de generosidade, porque lá antigamente, e também hoje em dia, a gente tem tendência a perdoar somente 3 vezes. E a gente pensa que 3 vezes é o número máximo que a gente pode perdoar uma pessoa, mas de acordo com a mensagem, não é verdade. A gente vai entender isso com a mensagem que não é verdade. Quando ele estava mostrando esse ato de generosidade, Jesus mostrou um maior, que falou não 7 vezes, mas até 70 vezes 7, que seria sempre que alguém pecar contra você, você vai perdoar. E quando Jesus falou isso, ele quis fazer uma ligação com a pessoa mais vingadora na Bíblia, no Antigo Testamento, que é Lameque. Para isso a gente vai lá em Gênesis 4:24, que fala o seguinte: Se Caim é vingado 7 vezes, Lameque o será 77. 77 ou 70 vezes 7 é a mesma coisa, dependendo da versão que você tem em casa para ler. Jesus quis mostrar o quê? Que de um lado a gente tem 77 vingador, 70 vezes 7 vingador, e 70 vezes 7 perdoador, que seria o ruim e o bom a se fazer, que dá pra entender qual que a gente quer fazer, né? E após essa reflexão, a gente volta lá pra Mateus 18 e após Jesus ter dito isso, ele conta uma parábola, que é a parábola do servo impiedoso. Nessa parábola, a gente tá escrito sobre um rei que perdoa a dívida de um servo. Mas esse servo, quando o rei perdoou ele a dívida que ele tinha, o servo saiu, ele encontrou o seu conservo, e o servo, que tinha acabado de ser perdoado, não perdoou o conservo, e pelo contrário jogou ele na prisão. E quando os servos viram o ato que o servo que foi perdoado fez, chamaram o rei e falaram para ele. E o rei então chamou o servo e falou assim, Mateus 18:32. Então o Senhor chamou o servo e disse: Servo mau, cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Você não devia ter tido misericórdia do seu conservo como eu tive de você? Irado, seu senhor entregou aos torturadores até que pagasse tudo o que devia. Então, o servo ele teve um ato de hipocrisia, porque ele tinha acabado de ser perdoado de uma dívida e não perdoou outra pessoa por dever algo a ele. Como nós, hoje em dia, a gente não perdoa uma pessoa sem que a gente é perdoado. Mas a parte mais importante vem depois, que é o último versículo, que fala assim: Assim também fará meu Pai Celestial a vocês, se cada um de vocês não perdoar de coração a seu irmão. Com esse versículo, eu vou falar mais 3 versículos que são importantes para depois chegar à conclusão da mensagem. Para isso, a gente vai lá em Colossenses 3:13, que fala o seguinte: Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor perdoou a vocês. Para o próximo versículo, a gente vai em Lucas 6:37, que nos diz: Não julguem e vocês não serão julgados. Não condenem e não serão condenados. Perdoem e serão perdoados. E para o último versículo, a gente vai em Marcos 11:25, que fala: E quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem, para que também o Pai Celestial perdoe seus pecados. Mas se vocês não perdoarem, também o seu Pai que está no céu não perdoará os seus pecados. Então, com essa mensagem, eu quero dizer o quê? A gente, humanos, peca todos os dias. Isso não é uma questão a se fazer. É fato que a gente peca todos os dias. E para que a gente peque todos os dias, tem que ter uma pessoa que perdoe todos os dias. Se a gente se perguntar, né, quem é essa pessoa? Deus. Deus perdoa a gente todos os dias. Independente do que a gente faça, se a gente pedir perdão e se arrepender, Deus, ele perdoa sempre, sem hesitar. Então,
se a gente for a ver, a gente quer ser quem na história? A gente quer ser o rei que perdoa ou a gente quer ser o servo? Porque hoje em dia a gente tem tendência a ser como o servo, de a gente ser perdoado por Deus e não perdoar as outras pessoas. Simplesmente porque a gente não quer, por ato de orgulho ou porque simplesmente não quer. Mas a gente é quem na história? A gente tem que ser como um rei, perdoar, porque todos os dias a gente é perdoado. E acreditem, perdoar é algo bom, porque a falta de perdão é uma pedra no sapato que leva a gente pro fundo do mar. A gente próprio vai pro fundo do mar pela falta de perdão que a gente não pratica. Então, com essa mensagem, gente, eu venho incentivar vocês a perdoar uma pessoa essa semana. É um desafio que eu vou fazer pra todos. Perdoe uma pessoa. Se alguém fez alguma coisa de ruim, se alguém falou algo de ruim, se simplesmente você tá irritado com alguém, perdoa essa pessoa e você verá o quão bom, o alívio que você sentirá após perdoar essa pessoa. E é essa mensagem que eu quis trazer pra vocês. Realmente espero que tenha ficado no vosso coração e que tenha ajudado, incentivado e assim, incentivado a perdoar realmente.